Olá, sejam bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos. Gostaria de iniciar ressaltando a alegria de receber cada um de vocês aqui conosco e também de destacar, né, que é muito importante que compartilhem nossas reuniões com seus amigos e familiares e que não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas as nossas reuniões públicas virtuais. Bom, damos início então a mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Informamos que os nossos estudos são baseados sempre em dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais nós estudamos alternadamente. Nessa oportunidade, o tema será As Três Revelações, Moisés, e acompanharemos as reflexões da expositora Maria Roma de Freitas. Maria Roma é integrante do Lar de Teresa, atualmente residindo em Uberlândia, Minas Gerais. Maria Roma, passamos a palavra para você para as suas saudações iniciais. Obrigada. Boa noite a todos. E estamos muito felizes de mais uma vez podermos estar aqui, participando, colaborando e aprendendo todos juntos. Como o Ricardo disse, nós utilizamos alternadamente dois livros da codificação. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos utilizar. Obrigada pela oportunidade. Ok, Maria Roma. Bom, vamos passar então a nossa leitura inicial. Opinião espírita. Asseverou o Cristo: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Isso, entretanto, não lhe tolheu a disposição de exumar o pensamento de Moisés e dos profetas dos arquivos que o tempo lhe expôs à consideração, estruturando os princípios e plasmando os exemplos, com que rearticulou estatutos e instruções. O Espiritismo, pela voz de Allan Kardec, igualmente afirmou: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Isso, porém, não impediu que o codificador desentranhasse o ensinamento de Jesus e dos evangelistas das fórmulas que os séculos lhe submeteram a exame, clareando as recomendações e definindo as normas com que traçou a orientação espírita, desenvolvendo lições e constituindo diretrizes. O Cristo não incomodou a quantos quisessem manter a própria vinculação ao judaísmo, sem, contudo, adiar os ensinamentos do Evangelho. Allan Kardec respeitou quantos se mostravam fiéis aos juízos teológicos do passado, mas não atrasou a mensagem renovadora do Espiritismo. Oferecendo aos leitores amigos as páginas deste livro, esclarecemos, portanto, que nós, os espíritas encarnados e desencarnados, acatamos cultos e preconceitos, conceituações e interpretações dos outros, venham de onde vierem, como não pode deixar de ser, mas nisso ou naquilo possuímos opinião própria que não podemos esquecer nem desprezar. É um texto de Emmanuel, sendo a página de apresentação do livro Opinião Espírita. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Vamos passar então, nesse momento, a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, Senhor, para agradecer a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando, Senhor, conhecer mais a fundo os Teus ensinamentos, sempre à luz da nossa doutrina espírita, que nos consola e nos ampara. Agradecemos também aos amigos espirituais, mentores, protetores do nosso Lar de Teresa e rogamos que possamos ter nessa exposição toda a serenidade, que possamos ter ouvidos de ouvir para tirar o melhor proveito dos conhecimentos que nos serão trazidos. Rogamos também que todos possamos direcionar nossas melhores vibrações à nossa irmã Maria Roma,
que vai nos trazer agora as reflexões desta noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Maria Roma, com as nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Boa noite a todos, mais uma vez. Como já foi dito, o que nos servirá de base para a nossa reflexão dessa noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, iniciozinho no capítulo 1, os itens 1 e 2. O capítulo tem o título Não Vim Destruir a Lei, que é um pedaço da frase que Allan Kardec pegou do que Jesus nos disse, como foi lido também na mensagem inicial, foi retirado dali por Emmanuel esse trecho, e hoje, em especial, nós vamos tratar dos itens 1 e 2. O item 1 traz esse trecho do Evangelho, que Jesus menciona, que não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E Jesus ainda disse, não vim destruir a lei ou os profetas, todos que vieram antes dele. E disse-nos que veio cumprir todas essas leis, tudo o que havia sido dito. E no item 2 temos um texto que Allan Kardec coloca sobre Moisés. Serão essas duas as nossas referências para a nossa reflexão dessa noite. Em primeiro lugar, quando Jesus diz não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ele se referia, naquele momento, à lei vigente, que era a lei de Moisés. A lei de Moisés, nós sabemos, se compõe dos 10 mandamentos. Isso no que diz respeito à parte divina da lei chamada mosaica. Porque Moisés foi um legislador também de aspecto civil para o seu povo. Então, há que se fazer essa diferenciação. Não é toda a lei mosaica que Jesus se referia, é apenas aquela parte que diz respeito às leis divinas, que são os 10 mandamentos. A outra parte, Moisés precisou legislar, precisou cunhar várias determinações para que o seu povo se disciplinasse, para que o seu povo tivesse uma convivência social mais facilitada, porque vinham de anos e anos de escravidão no Egito, tinham alguns grupos trazido para si alguns costumes diferentes dos seus de então, isso gerava muitos conflitos para aqueles mais conservadores, então tinha essa parte que Moisés também precisou cuidar. O que nos interessa para a nossa reflexão é a parte divina, aquela que Moisés recebeu no Monte Sinai, todos nós sabemos, e que recebeu via mediúnica. Na Bíblia, no texto bíblico, diz que Moisés ouviu a palavra de Deus. Sabemos que Deus não falou diretamente com Moisés, o encarnado na terra naquele momento. Falou como nos fala até hoje através dos seus emissários, dos benfeitores espirituais. Em especial nesse caso, a todos os espíritos que participam com Jesus da administração, da governança do planeta Terra sob o aspecto espiritual. Então Moisés recebeu os 10 mandamentos via mediúnica, e Jesus se referia então, quando disse não vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhe cumprimento, a esta lei, sobretudo. E ele, da forma como veio, no momento em que veio, no terreno preparado por essa lei mosaica, deu uma amplidão ao que aquela lei mosaica trazia para nós, humanidade. Que naquele momento em que Moisés recebeu essas 10 leis, precisávamos de uma lei forte, de uma lei que mais tocasse os corações ainda empedernidos, ainda muito rudes em muitos aspectos. Então, era uma lei que trazia como pano de fundo, como tendo sido ditada a Moisés por um Deus rigoroso, por um Deus que punia severamente aqueles que infringissem a sua lei. Então Moisés trouxe para o povo, e nessa forma como ele trouxe, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos aclara que ele, daquela forma, informava ao homem comum
ou seja, a humanidade daquele momento, em especial o povo hebreu, mas mais tarde para outras nações, que perante Deus, que é o soberano do universo, soberano da nossa vida, o homem comum é obrigado a respeitar o direito dos seus semelhantes, para que ele também seja respeitado. E reconhece, faz com que esse homem reconhece que ele e o próximo são irmãos, irmãos de um único Pai, que é Deus, o Criador de tudo. Porque se nós observarmos as 10 definições que temos no Decálogo de Moisés, ali tudo diz respeito a respeitar o próximo, a considerar o próximo. Começa a primeira definição que está no Decálogo, é Deus dizendo: eu sou o teu Deus, que retirou, que retirou esse povo do Egito, porque era muito importante para o povo hebreu naquele momento a saída do Egito, que significou anos, mas muito tempo de escravidão. Então Deus, através de Moisés, os enviados de Deus, através de Moisés, faz chegar àquele povo a seguinte assertiva: eu sou o teu Deus e não quero ver de maneira alguma, eram palavras fortes, que sejam transformados em algo material, em algo humano, aquilo que é divino. Por que que Deus mandou, através de Moisés, através dos benfeitores espirituais, essa definição? Porque o povo hebreu, sobretudo quando Moisés se retirou, eles se sentindo um tanto desgovernados, sem ter uma referência forte, procuraram adorar objetos materiais. Nós sabemos da história de que todos que tinham e podiam deram ouro para que se fizesse um bezerro de ouro que passaram a adorar. Então, tínhamos ainda, como humanidade, muita necessidade de ver transformados em objetos materiais aquilo que era divino, para facilitar para nós a relação com o divino, para que algo mais material nos tocasse em os sentidos. Então, há um chamamento de Deus através desse primeiro mandamento que não se fizesse isso, que não se adorasse, que não se utilizasse do chamado antropomorfismo, fazer Deus à forma humana, que isso seria diminuir em muito as qualidades de Deus, os atributos, melhor dizendo, de Deus, que são absolutos. Trazê-los para se aproximar dos atributos humanos é diminuir a divindade. Então, esse aspecto é salientado. E André Luiz, nesse livro que eu mostrei, Evolução em Dois Mundos, ele nos traz que o que é apresentado nesse primeiro item dos 10 mandamentos é para que nós consagremos um amor supremo ao nosso Pai, entendendo que nós viemos desse Pai, ele é a nossa origem. Tudo mais que imaginarmos de divindade diferente disso é criação nossa, é criação humana, ilusória, portanto, que não nos fará sentir como nós, ao nos ligarmos verdadeiramente ao nosso Criador, nós podemos sentir a força, o amparo, a orientação que nós precisamos aqui e em qualquer lugar do cosmos em que nós estejamos. Estejamos nós encarnados, como estamos agora, nós que aqui estamos conversando e falando, estejamos nós fora do planeta Terra, fora de uma vida material, nós precisamos da referência legítima para nós, seres imortais, que é Deus, o nosso Pai, o Criador de tudo o que nós conhecemos, e de nós, claro. Então, André Luiz nos traz essa informação de que nós devemos reconhecer nesse Pai a nossa origem, porque quando assim fazemos, nos fortalecemos, nós nos guiamos mais retamente dentro dessa trajetória evolutiva que nós estamos traçando para nós mesmos. E, ao mesmo tempo, André Luiz nos lembra aqui que ele nos precata, nos previne de que nós não caiamos na tentação de buscar em objetos materiais aquilo que é divino. Que nós não caiamos na tentação de criar algo material que seja para nós
a referência do divino. E, evoluindo, o segundo item dos 10 mandamentos diz para que nós não pronunciemos em vão o nome de Deus, o nosso Pai. André Luiz vem nos esclarecer que isso significa que nós devemos evitar envolver o julgamento divino na estreiteza dos nossos julgamentos, porque muitas vezes, quando nós utilizamos em vão o nome de Deus, é para fazer justificar uma nossa opinião, um nosso julgamento, uma nossa percepção. E isso é trazer Deus, que é onipotente, é o Criador de todas as coisas e absoluto em todas as virtudes que nós consigamos imaginar, para a pequenez e para a estreiteza onde nós ainda nos localizamos. Então, André Luiz traz uma tradução, uma versão do aspecto espírita desses mandamentos para nós, aclarando o que significa não pronunciar em vão, por exemplo, o nome de Deus. E assim vai fazendo para todos os outros mandamentos. Lembrando-nos, antes de continuarmos nesses mandamentos, conforme André Luiz traz para nós, que nós consideramos hoje 3 revelações. A primeira, dos 10 mandamentos, através de Moisés. A segunda, do Evangelho, através do próprio Jesus, governador do nosso planeta e coordenador de todo esse trabalho das revelações. E em terceiro ponto, como terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, que vem também, como na mensagem inicial nós vimos, que Emmanuel diz, ele não vem, o Espiritismo, dizer nada diferente do que o cristianismo. Vem aclarar aquilo que por séculos e séculos nós não conseguimos entender. Então, nessa parte do livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, capítulo 20, ele utiliza, então, a visão espírita, já então da terceira revelação, com esse olhar em cima dos 10 mandamentos, para que nós aproveitemos da solidariedade que existe entre essas chamadas 3 revelações, que no fundo é uma única revelação, que vem formatada segundo a capacidade nossa, humanidade, da nossa capacidade como humanos, em cada momento da nossa evolução, poder entender e apreender das verdades divinas. Então, continuando, André Luiz traz para nós, em relação ao terceiro item dos mandamentos, que diz: lembrai-vos de santificar o sábado. A visão que André Luiz traz para nós é que lembremos-nos de meditar, que lembremos-nos de fazer os nossos retiros espirituais, que lembremos-nos que estamos aqui numa vida material, mas que nós somos seres espirituais e que precisamos meditar. Nesse caso, Moisés, nesse momento, quando recebeu dos benfeitores esse formato, é porque era preciso destacar para todos um momento definido. Nós sabemos que hoje isso depende da capacidade, necessidade e possibilidade de cada um de nós, mas está dada a mensagem de que nós precisamos, sim, utilizarmos-nos da meditação. Isso nos aproxima ou reaproxima de Deus, o nosso Pai, e ajuda-nos a nós nos encontrarmos a nós mesmos como seres espirituais. Porque aqui na matéria são tantas as demandas, tantos os desafios, que se nós não buscarmos de maneira disciplinada esses momentos de meditação, nós podemos esquecer, por um tempo pelo menos, de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. E essa meditação, essa oração, que Jesus também nos exemplificou, fazendo Ele próprio as suas retiradas em relação a estar um pouco distante de todos para poder fazer as suas meditações, as suas orações, e assim se reconectar com Deus, o nosso Pai. Continuando, então seria o próximo honrar ao vosso pai e à vossa mãe. A leitura que André Luiz faz disso, é que nós temos para com nossos pais terrenos uma dívida impagável
impagável no sentido do que é a amplidão, do que é o significado de nós termos a possibilidade de encarnar no novo corpo pelos pais terrenos que nós temos a cada vez. E o que significa a educação que esses pais nos dão? Sabemos que em nem todas as situações isso acontece em relação à educação, mas pelo menos em relação a nos propiciarmos a oportunidade de ter um novo corpo para que encarnarmos, devemos aos nossos pais. E na maior parte dos casos, esses pais são sim pais devotados, pais que buscam o melhor para os seus filhos, e isso nos concede a possibilidade de, em estágio de infância, de adolescência mais maleáveis, como espíritos milenares que somos, recebermos novas informações, recebermos novos conteúdos, novos conceitos desses nossos pais terrenos, que são para nós fundamentais para estabelecermos e criarmos uma estrutura mais sólida em cada encarnação. Evoluindo, André Luiz nos traz a sua visão sobre não mateis. O próprio mandamento não diz não mateis o seu semelhante ou não mateis o seu irmão, só diz não mateis. E com a visão mais ampla de hoje, André Luiz nos traz que qualquer vida que nós extingamos, seremos responsáveis por essa extinção dessa vida. Qualquer vida. Não apenas a dos nossos semelhantes, mas dos animais, das plantas, de um ecossistema que signifique vida. Então, André Luiz amplia para nós a responsabilidade que dentro desse mandamento nós conseguimos enxergar. Porque quando Moisés recebeu esses mandamentos, tinha seguramente uma amplitude menor do que a de hoje, porque nós, humanidade, não conseguiríamos entender, apreender essa dimensão, essa extensão, não faria sentido para nós. Mas hoje, nesse estágio em que nós nos encontramos, André Luiz vem, através da psicografia do Chico, através da psicografia também de Valdo Vieira, nos aclarar que é muito mais amplo e extenso do que outrora nós entendíamos. Então, não mateis é não extinguir qualquer vida, porque seremos responsabilizados por essa extinção. E, seguindo em frente, não cometereis adultério. Isso, não cometereis adultério. O que André Luiz nos traz? Que nós não conturbemos o sentimento alheio. Porque tudo que for gerado daí de desequilíbrio, tudo que for gerado daí de dor, receberemos de volta pela lei de causa e efeito, pela lei do retorno, como assim alguns o conhecem. Então, toda vez que estivermos lidando com o sentimento alheio, somos responsáveis por tudo que daí decorrer. Aí nós nos lembramos de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, de várias formas, nós recebemos, pela bondade divina, pela misericórdia divina, as mesmas orientações. Desde o tempo de Moisés, bem antes de Cristo, até hoje nos nossos dias, com a literatura, mesmo a literatura prosaica, a literatura comum, e também dentro da literatura espírita, todas as orientações de que nós precisamos. Não podemos jamais dizer que, ou vir a dizer um dia, que nós não tínhamos clareza do que deveria ser a nossa conduta. Continuando, a próxima, não roubeis. André Luiz traz para nós a seguinte visão: tudo aquilo que não nos pertence e que nós tentemos, talvez nem fazer, mas tudo aquilo que nós nos apropriarmos de maneira indébita, será para nós um débito na contabilidade divina. Naquele momento, quando Moisés recebeu esses mandamentos, não roubeis um objeto material, pura e simplesmente.
Hoje continua com essa acepção, continua com esse sentido, mas além, tudo aquilo que nós nos apropriarmos indebitamente, um sonho, um projeto, tudo aquilo que nós tirarmos de alguém que não nos pertence, será para nós um débito, que mais cedo ou mais tarde teremos que dar conta dentro da contabilidade divina, pela lei de causa e efeito. E foi o que Jesus também disse na passagem que nós comentamos inicialmente, de que não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, porque toda a lei, quer dizer, nem o céu nem a terra passarão até que toda a lei seja cumprida. No seu último J. Isso significa dizer, toda vez que nós infringirmos a lei divina, nós teremos que revisar, que repassar, que reparar essa infração. Perdão. Continuando, então, o próximo é: não presteis falso testemunho sobre o seu próximo. O que André Luiz nos traz aqui? Que nós devemos calar os nossos lábios de toda palavra dolosa, é o que ele usa, toda aquela que é feita com a intenção de ferir, de prejudicar, de trazer para o outro alguma dificuldade. Porque toda palavra que nós assim pronunciarmos será para nós um tropeço na nossa caminhada. As calúnias, as maledicências. Então, André Luiz amplia, dizendo que não, do que tinha o mandamento, não presteis falso testemunho, que restringia-se ali naquele formato de sociedade que os hebreus tinham à época. Tinham lá os seus momentos em que se reuniam para julgamentos, e aí tinha os testemunhos que eram dados. Mas ampliando tudo isso, não só nesse momento formal de uma legislação, de um período qualquer nosso de humanidade, mas toda vez que nós nos utilizarmos da nossa palavra para, de maneira intencional, ferir o outro, nós teremos nisso um tropeço na nossa caminhada. Seguindo a lei, além, temos o 9º e o 10º, que André Luiz funde, porque o 9º diz o seguinte: não desejeis a mulher do próximo, e o outro diz: não desejei o que pertence ao outro. Né? Não cobiceis a casa do vosso próximo, não cobiceis a serva, o seu servo, o seu boi, quer dizer, tudo que pertence ao outro. André Luiz faz uma síntese desses dois mandamentos para nós, dizendo-nos o seguinte, que nós devemos nos acautelar em relação à inveja, em relação ao ciúme, em relação à inconformação que nós tenhamos quando comparamos, por exemplo, a nossa vida, o que nós temos, onde nós moramos, como nós vivemos, quando nós comparamos com a vida de quem quer que seja, e podemos, nessa comparação, nos inconformar. Por que o outro tem? Por que o outro é assim? Por que não eu? Sabemos, com as explicações claras do Espiritismo, que todos nós trazemos para essa reencarnação, ou para todas as nossas reencarnações, a conjuntura exata, a configuração de família exata que nós precisamos para aquele momento evolutivo nosso. Então, essa comparação, essa preocupação de olhar para o quintal do vizinho e fazer essa comparação de onde ele está, como ele está em relação a nós, sempre vai nos trazer dificuldades, porque a trajetória dele pertence a ele na necessidade evolutiva que ele tem, assim como a nossa própria. Por isso, André Luiz vem dizer-nos: acautelemo-nos em relação a essa inveja, em relação a essa inconformação, ao ciúme, e procuremos, continua André Luiz, pelo nosso esforço próprio, conquistar a alegria, conquistar aquilo que nós consideramos a tranquilidade para nós nesse momento evolutivo. Porque só através do nosso trabalho, seja o trabalho material, seja o trabalho moral, é que vai nos conferir uma configuração de vida mais suave, mais amena, mas só através do nosso esforço. Então, nós observamos nessa rápida passagem, pelo que André Luiz nos traz,
qual é a extensão daquele decálogo que Moisés, tantos séculos antes de Cristo, trouxe para a humanidade. E é a base, nós sabemos ainda hoje, da religião, é a base da justiça e é a base do direito ainda na Terra. Porque em todos os códigos de justiça na Terra nós vamos encontrar não mateis, não roubeis, tudo que nós estamos ali, claro, configurados em outras frases, mas o conteúdo é o mesmo. Então lá, desde aqueles tantos séculos antes de Jesus Cristo, pela orientação de Jesus Cristo, nós, humanidade, recebemos essa orientação, que naquele momento tinha uma extensão, como já comentamos, limitada, que à medida em que nós vamos percorrendo a nossa jornada evolutiva e vamos evoluindo, tudo aquilo se amplia e nós observamos a solidariedade que existe em tudo o que é divino, em tudo que faz parte dessa arquitetura divina de vida onde nós estamos inseridos. O Decálogo de Moisés, que por uma análise mais superficial pode parecer ter servido apenas àquele momento, Jesus vem e diz: não vim destruir essa lei, vim dar-lhe cumprimento. E o cumprimento que Jesus veio dar através do amor. Se antes Moisés precisou, dando uma interpretação àquilo que recebeu e considerando o povo que era o seu povo e as necessidades desse povo de então, estabeleceu olho por olho, dente por dente, Jesus vem e dentro da continuidade, sem desdizer o que Moisés havia dito, ele vem ampliar e mostrar que a execução daquela lei, o cumprimento daquela lei, dar-se-ia através do amor. E é quando Jesus nos diz, como está nos 10 mandamentos, no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E complementa resumindo todo o resto, e ao próximo como a ti mesmo. Porque isso significa o que André Luiz veio nos dizer na frase que nós observamos inicialmente, que foi dado naquele momento ao homem comum a clareza da sua responsabilidade de respeitar o semelhante para que fosse ele respeitado, porque afinal somos todos filhos do mesmo Pai, com os mesmos direitos. Se queremos ser respeitados nos nossos direitos, precisamos respeitar o outro. E Jesus vem nos trazer de outra forma, de uma forma mais sublime, que é através do amor que nós devemos fazer pelo seu exemplo. Todas as vezes que Jesus esteve com os pecadores, com aqueles que estavam em trajetórias equivocadas, com aqueles que estavam doentes, Jesus se utilizou única e exclusivamente do amor. Jesus se utilizou da caridade, exemplificando para todos nós que ele estava assim cumprindo a lei, mas não mais através do dente por dente, olho por olho, mas através do amor irrestrito, que nós até hoje, séculos e séculos depois de Jesus, ainda não conseguimos cumprir fielmente, mas estamos buscando, a cada passo da nossa jornada evolutiva, conquistar maturidade do nosso senso moral, conquistar as virtudes que nos credenciam a agir dentro do que é essa lei única divina, porque outro aspecto da lei divina que não salientamos no início, mas que é necessário que nós salientemos, ela é imutável. Já uma lei para servir às nossas necessidades terrestres e humanas, ela é feita conforme os costumes e necessidades daquela época. Portanto, ela é mutável à medida que nós vamos nos modificando, evoluindo. Essa lei humana muda-se. É necessário que ela se mude. Mas a lei divina não. E nós observamos que se hoje nós temos num livro de André Luiz, à luz do Espiritismo, o aclaramento daqueles 10 mandamentos, é porque é aquela mesma lei, lá de tantos séculos antes de Jesus, que hoje está presente no Evangelho de Jesus, que hoje está presente nos aclaramentos que a doutrina espírita traz para nós do que é o Evangelho de Jesus.
mostrando-nos assim a solidariedade que une a tudo. E essa solidariedade faz-nos perceber a orquestração perfeita da obra divina, faz-nos perceber a atuação perfeita de Jesus, o enviado de Deus para ser aquele que coordena a nossa vida no planeta, que governa todos nós com amor, aquele que vem há séculos, desde antes, preparando fisicamente o planeta para nos receber e que nos prometeu que não nos deixaria sós, que estaria sempre ao nosso lado. Muitas vezes sabemos somos nós que nos afastamos de Jesus, quando nos afastamos de cumprir a lei. E nós percebemos logo a consequência disso, porque passamos a sofrer. A infração da lei divina traz para nós sofrimento. Se não é de imediato, é um tempo logo que nós vamos perceber que se está tudo tão difícil, se está tudo errado, olhemos para nós mesmos, para nós nos autoanalisarmos e perceber o que nós estamos fazendo, qual é a nossa conduta, qual é o nosso comportamento, que pensamentos estamos nós cultivando para que algo esteja sendo expresso em não conformidade à lei divina e nós estejamos sofrendo. Então, a reflexão nossa de hoje traz para nós a clareza que o Espiritismo sempre traz em relação a tudo aquilo que no passado nós tivemos alguma dificuldade de entendimento. E ao termos essa clareza, aumenta a nossa responsabilidade de saber que, em tendo sido aclaradas para nós as condições que regem aqui a nossa presença nesse momento, nós temos essa responsabilidade de, em aproveitando essas informações, essas aclarações, nós nos coloquemos mais em linha reta, para que nós consigamos aproveitar melhor essa nossa encarnação. Sabendo, como diz Jesus, que nem Jesus veio destruir a lei, nem o Espiritismo destruir o que Jesus colocou, mas tudo isso é um contínuo, tudo está interligado e solidário. E nós colocando-nos assim, observando e trazendo para nós, no nosso dia a dia, que é assim que nós precisamos nos conduzir, obedecendo, observando essa lei e mais, como Jesus nos disse, né? Olhando para o outro, o nosso próximo, como gostaríamos que o outro olhasse para nós. Fiquemos com essas reflexões, que isso sirva para esse nosso momento, muitas vezes de reposicionamento nosso em algumas circunstâncias que estejamos vivendo, que possamos ir trazendo para o nosso arquivo consolidado todas essas orientações que são de origem divina, não importa o meio ou a pessoa pela qual ela veio, no caso de Moisés, estamos falando lá atrás, ou de Jesus, e agora mais recentemente através do Espiritismo, através de vários espíritos, todos coordenados por Jesus, o governador do nosso planeta. Observemos tudo isso, porque é através da utilização de todas essas orientações é que nós seremos mais tranquilos, mais felizes e viveremos mais em paz, como queremos sempre. Que assim seja a nossa reflexão da noite. Muito bom, Maria Roma. Muito bom poder estar aqui compartilhando, né, dessas reflexões que você nos trouxe com tanta propriedade, tanta consistência, tanta clareza, né? Só temos que agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade carinhosa de aceitar o nosso convite para vir dividir conosco esses ensinamentos, tá? Agradecemos também a todos que nos honraram com a sua atenção, com a sua presença, e aproveitamos para renovar o convite, para que estejamos juntos novamente, né, na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando então teremos oportunidade de estudar um tema do Livro dos Espíritos. Convido então a todos para que juntos façamos a nossa prece de encerramento. Que possamos então elevar nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido mestre, amigo, sempre, Senhor, agradecendo
a oportunidade de mais um momento de estudo, de reflexão, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, encarnados nesse planeta, nesse período tão delicado que o planeta atravessa, um período de transição, um período em que temos, sim, muitas oportunidades de aprendizado, oportunidades de viver experiências que vão, com certeza, auxiliar no nosso progresso, no nosso aprendizado. Agradecer também a termos a oportunidade de vivenciar todas essas experiências com o conhecimento dos teus ensinamentos e com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz a respeito deles. Só gratidão, Senhor. E para pedir apenas que possamos ter saúde para seguir avante a nossa caminhada, e que possamos ter, Senhor, humildade, sabedoria e força para colocar em prática todos esses ensinamentos que temos aprendido ao longo dessa nossa estada aqui na Terra. Que possamos então, Senhor, seguir adiante, rogando a Ti que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua luz possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, e a todo esse nosso planeta, Senhor, para que possamos ser guiados por Ti, sempre na direção de Deus, nosso Pai. Que assim possa ser, graças a Deus.